Bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Finanças, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da comissão. Quero cumprimentar as vereadoras, os vereadores, quero cumprimentar a diretora Aline e parabenizar pela explanação do primeiro quadrimestre. Quero dar uma especial saudação aos colaboradores da Secretaria de Finanças, aos servidores e às servidoras presentes, ao superintendente Favoreto, do Banco do Brasil, em nome de quem cumprimento também os cidadãos aqui presentes na casa. E nós vamos começar a apresentar o nosso resultado do quadrimestre, começando um pouco pelo cenário de Curitiba, o nosso cenário tributário, agora já em 2018. Né? Nós temos, de fato, um começo em 2018 muito diferente daquilo que nós tínhamos em 2017. 2017 foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas mudanças, que graças ao esforço dessa Câmara de Vereadores em atender aos projetos que foram encaminhados pelo prefeito Rafael Greca, nos deu a possibilidade de atravessar esse ano difícil e trazer alguns resultados, algumas análises já no primeiro quadrimestre de 2018, lembrando que ainda é muito cedo, porque a máquina pública ela demora para trazer resultados. Né? Nós não conseguimos, obviamente, até em razão da dimensão do orçamento do município, modificar tudo o que foi feito, mas nós conseguimos, obviamente, dentro da nossa margem de manobra, trazer os resultados para o município, enfim, que se refletem em serviços para o município. Então, começando pelo cenário tributário, pode passar, nós tivemos aí alguma evolução interessante no ISS com relação ao primeiro quadrimestre de 2018. Então, nós temos uma evolução, um aumento nominal de 7%, é um número bastante interessante, até porque o ISS vem de um histórico muito significativo de queda nos últimos anos. Nós vamos chegar nesse gráfico depois, mas já é, de fato, um alento o fato do ISS estar se recuperando. Um dado interessante também é que 95,4% da arrecadação do ISS provém de segmentos acima de R$ 1 milhão por mês. Então, por segmento, esse dado é de janeiro a março, porque nós não temos ainda a compilação de abril. Por segmento, o que realmente evoluiu no município de Curitiba no primeiro trimestre aqui. Esse é o único dado que eu tenho trimestral. Então, o maior crescimento aqui nos serviços de vigilância, segurança e estacionamento, seguido de educação, treinamento e ensino. As contribuições eventuais são aqueles valores que o tomador de serviços retém do prestador. Então, esses valores também cresceram, e nós temos, em contrapartida, 3 setores em que houve um decréscimo. O mais importante, até pelo volume de arrecadação, é a construção civil. Nós tivemos um decréscimo de 4,6% na construção civil, mas nós temos confiança que esse decréscimo futuramente, ainda nesse exercício, vai ser revertido em razão do projeto de lei que foi aprovado aqui pela Câmara, que estabelece uma nova sistemática de cobrança do ISS. Aí realmente é questão de sistema eletrônico, sistema de cobrança do ISS, nós vamos passar a fazer de forma eletrônica, o que vai certamente, além de facilitar o serviço e otimizar o serviço da Prefeitura, vai também ter algum resultado interessante na arrecadação. Pode passar para o próximo. E esse resultado de ISS, em boa parte, provém do sucesso que nós tivemos aí no começo, em 2018, do Nota Curitibana. Nós tivemos um acréscimo muito significativo no número de notas fiscais emitidas no município. E o número mais significativo são as notas fiscais com CPF. Nós tivemos um aumento em 15% nesse primeiro trimestre, de notas fiscais pedidas aí com CPF. Isso significa que o cidadão, o contribuinte, tem pedido a nota fiscal, o programa, enfim, tem dado certo, nós temos mais de 50 mil participantes, esse número tem aumentado. Então, do primeiro sorteio para o segundo, nós tivemos um acréscimo em torno de 24% do número de participantes. É um número bastante interessante para o município, e o programa, obviamente, ele tende a aumentar ainda mais, já que o Estado do Paraná, no Nota Paraná, tem uma base de em torno de 2 milhões de cadastrados. Né? Então, nós acreditamos que o programa deve continuar, já que tem trazido resultados bastante significativos aí para o município com o aumento da emissão de notas fiscais. Pode passar.
Aí a nossa evolução do ISS com relação ao histórico. Então, esse dado, embora o ISS tenha subido no primeiro quadrimestre, se nós percebermos aí, desde 2013, nós tivemos mais quedas do que subidas, né? E nós tivemos uma queda extremamente significativa em 2017, no primeiro ano de gestão ali, e de 19,75%, é um vale realmente que nós tivemos, e nós começamos agora a recuperar o tributo. Então, o ISS, na verdade, nós não estamos ainda nos mesmos patamares de 2013, 2012, na verdade, quando nós tínhamos um ISS em torno de 1 bilhão e 200 ao ano, nós estamos aí em 1 bilhão e 100, a nossa previsão em 2018. Então, nós tivemos uma queda em 2017, mas evoluímos já no primeiro quadrimestre. Com relação ao IPTU, o IPTU é um tributo muito importante para o município e vem dado um resultado muito significativo. Eu diria até que a nossa queda do ISS, em boa parte, ela é amenizada, vamos dizer assim, pelo acréscimo na arrecadação do IPTU em Curitiba. Isso não é desse ano. O IPTU, historicamente, vem subindo aí, desde a revisão da planta genérica, que, diga-se, ocorreu em 2014. Então, nossa arrecadação do IPTU, ela acontece, na maior parte, do ano em fevereiro, que é aquele pagamento à vista que é feito. Nós tivemos aí, em 2018, 240 milhões de reais em fevereiro, contra 224 milhões de reais do ano passado, e assim os outros meses, em março, abril, que já são os parcelamentos do IPTU. Então, graças àquele limitador que foi aprovado aqui na Câmara, de 7% para imóveis não edificados e 4% mais a inflação para imóveis edificados, nós temos conseguido trazer um resultado interessante com relação ao IPTU, extremamente importante para o município, né? Pode passar para a próxima. Aí o percentual que nós já arrecadamos do ISS é um pouco diferente do IPTU, né? Enquanto o IPTU nós arrecadamos já boa parte dos valores previstos em fevereiro, no primeiro quadrimestre, o ISS ele acontece de uma forma diluída ao longo do ano. Então, nós já arrecadamos da nossa previsão inicial 33,27% do montante total já nesse primeiro quadrimestre, ao contrário do ano passado, em que nós havíamos arrecadado apenas 29,28%. Esse dado é interessante porque ele significa que o município está seguindo aí uma previsão orçamentária. Nós provavelmente, se as coisas seguirem como estão, é claro que isso sempre depende também da economia do governo federal, mas nós seguimos sem contingenciamentos em razão de frustração de receita. Esse é um dado muito importante para nós, porque é comum no poder público se ter uma previsão orçamentária e imediatamente se contingenciar uma boa parte dos recursos. Nós, é claro, contingenciamos alguns recursos mínimos que não devem ocorrer a despesa, até para garantir as reservas do município, mas nós não temos um contingenciamento e muito menos um contingenciamento linear, como acontece, às vezes, aí, tanto nas esferas federal, estadual e municipal. Aí o nosso dado de evolução do IPTU, como eu disse, é um imposto que a arrecadação tem crescido de forma bastante interessante, desde a revisão da planta genérica de 2014, então ele cresceu bastante entre 2015 e 2016, continuou crescendo em 2017 e também em 2018. Por que ocorre esse crescimento do IPTU? Porque os valores atribuídos aos imóveis ainda estão inferiores àqueles valores da planta genérica. Então, até o momento em que o município, em que os imóveis chegarem no mesmo patamar daquele valor da planta genérica, haverá crescimento, né? Porque ainda existe uma defasagem bastante significativa entre o valor do imóvel e o valor venal utilizado como cálculo do IPTU pela prefeitura. Isso, ao longo do tempo, deve ser amortizado e o IPTU deve se estabilizar em breve. Pode passar para a próxima. Aqui o nosso IPTU, como eu disse, nós já arrecadamos 55%, bem diferente do ISS, então a prefeitura, de fato, ela faz caixa, como qualquer município, no início do ano, para cumprir as suas obrigações, inclusive com o salário dos servidores, com os nossos fornecedores, enfim, ao longo do ano. Então, a prefeitura tem um caixa e ela vai, ao longo do tempo, amortizando, descontando esse caixa, vamos dizer assim, para pagar suas obrigações correntes, que, aliás, nós estamos rigorosamente em dia, com fornecedores,
com colaboradores, os servidores da prefeitura, desde 2017. Não há, quero dizer às senhoras e senhores, uma conta atrasada no município. Claro que existe demora, às vezes, de processo administrativo, o ateste da prestação de serviço, mas nós não temos nenhuma obrigação em que vencida em 2017 e 2018, atrasada por falta de recursos. Temos cumprido rigorosamente em dia com as nossas obrigações, o que é um ganho não só para a cidade, mas também para o cidadão. Porque quem paga a conta do atraso, ao final do processo, é o cidadão que vai pagar juros e correção monetária para aqueles pagamentos que foram realizados em atraso. Quero sempre lembrar a vossas excelências a questão do lixo, né? O município ficou entre 2013 e 2016 com uma média de atraso de 96 dias do contrato do lixo. Não é possível que nós paguemos agora 38 milhões de mora, dos efeitos da mora do município, em razão desse atraso sistemático das prestações do maior contrato da cidade. Então, hoje estamos rigorosamente em dia, principalmente com o contrato de lixo. Pode passar para a próxima. Aí uma questão bastante interessante em razão da taxa de lixo que foi alterada. Senhor presidente, perdão, desculpe interromper, secretário, peço a verificação de quórum. Som. A sessão foi interrompida, vereador. Nós estamos em audiência, o nosso sistema não tem como fazer a verificação eletrônica, porque deu pane, nós estamos usando, inclusive, esse sistema de microfone. A verificação aqui, nós temos 18 vereadores participando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, Colpane. 20, vereador presidente Serginho do Posto. Acho que não vou falar, depois eu falo. Bom, vamos voltar então. Essa dado é muito importante porque diz respeito à inadimplência da taxa de coleta de lixo e do IPTU. Então, em razão das modificações que foram feitas no ano passado, nós desvinculamos os limitadores da taxa de coleta de lixo do IPTU. E a inadimplência do município diminuiu. Então, isso significa, ao contrário de algumas previsões, que o município, a mudança, além de significativa do ponto de vista da arrecadação, ela se mostrou bastante efetiva no meio de cobrança da taxa de coleta de lixo. Nós tínhamos uma inadimplência em 2017 de 18,91%, essa inadimplência, geralmente, ela se corrige um pouco, ela diminui um pouco ao longo do ano, porque as pessoas vão acertando as suas contas ao longo do ano, mas a inadimplência de 2018, embora os lançamentos, a quantidade de lançamentos, mas não o valor da taxa, isso é importante lembrar, o valor da taxa permaneceu o mesmo. Algumas pessoas que não recebiam a cobrança passaram a receber, enfim, mas a inadimplência caiu para 18,24%, o que é um dado extremamente importante para a prefeitura. Nós conseguimos ter um acréscimo bastante significativo na arrecadação do lixo, eu vou mostrar depois os valores, mas com uma inadimplência um pouco, pelo menos, menor do que o ano passado. A prefeitura ainda deve, com relação àqueles tributos em dívida ativa, implementar novos mecanismos de cobrança, inclusive o protesto da dívida, que já está em fase final de testes pela Procuradoria-Geral do município, mas na nossa inadimplência do lixo, esse dado é bastante positivo e demonstra aí o sucesso da medida que foi implementada em 2018. Pode passar para a próxima. Com relação ao ITBI, o ITBI tem um resultado bastante interessante, porque o ITBI é diretamente ligado, obviamente, ao setor imobiliário da cidade, né? Nós tivemos aí, entre janeiro e março, eu queria falar de abril um pouco depois, valores próximos ou até alguma perda no ITBI com relação a 2017. Só que em abril entrou a nova sistemática de cobrança do ITBI, que também foi aprovada por essa Câmara Municipal no ano passado. O que é essa sistemática do ITBI nova, né? Nós mantivemos as alíquotas do ITBI
a máxima de 2,7%, eliminamos aquela alíquota intermediária e, principalmente, passamos a cobrar o ITBI na escritura de compra e venda do imóvel e não mais no registro da matrícula no cartório de registro de imóveis. Isso nos deu, a partir de abril, um acréscimo muito significativo no ITBI, de 22.271 em 2017, passamos para 29.964, quase 30 milhões de reais em abril do ITBI. Isso significa que nós conseguimos evoluir 34,5% em um mês do ITBI, em razão da sistemática nova que foi adotada a partir da promulgação da lei no ano passado. Então, uma mudança que também deu certo, ela significa um aumento bastante representativo na arrecadação do ITBI. Esse valor tende também a se manter, porque nós temos um estoque muito grande de pessoas que fazem a escritura, ou que faziam a escritura, e não recolhiam o ITBI, deixavam para recolher no registro de imóveis, e essa escritura ficava, por muitos e muitos anos, simplesmente lá, aguardando o registro. Então, nós tivemos uma evolução bastante significativa e acreditamos que esse aumento deve ainda se manter ou até mesmo se elevar nos próximos meses. Pode passar para a próxima. Aí o ITBI, lembrando que nós também estamos vindo de uma queda em razão da crise do mercado imobiliário bastante significativa em 2016, de 38,77%. Então, os acréscimos que nós estamos tendo também na arrecadação, eles também refletem não os patamares de antigamente do ITBI em termos reais, mas eles refletem uma melhora no ITBI com relação ao cenário que nós tínhamos em 2017, pretendendo ainda voltar àquelas quantias que o município conseguia arrecadar no início de 2010 até 2015, mais ou menos, quando os valores ainda eram maiores. Pode passar para a próxima. Aí nós estamos já arrecadando 32% do nosso ITBI previsto em 2018, contra 30% em 2017. Estamos aí também, assim como o ISS, dentro da expectativa de arrecadação, o que significa que, mais uma vez, nós não temos uma previsão de contingenciamento linear de recursos em todas as secretarias. Então, pode passar para a próxima. Aí a nossa evolução da receita tributária por tributo no primeiro quadrimestre. Então, nas taxas, e aqui, obviamente, a taxa de lixo nos deu um ganho bastante significativo, nós acrescentamos em termos reais 33,8% em relação ao último exercício. Esse valor é muito significativo para o município, significa que o município vai ter recursos para pagar o contrato de lixo. É claro que ainda existe o déficit no contrato de lixo em razão da inadimplência. Então, esse déficit, como eu disse, está em torno de 18%, ele é coberto pelos recursos do Tesouro. Né? Nós lançamos em torno de 200 milhões de reais de taxa de lixo, então nós temos esse valor que é coberto pelo Tesouro, a diferença aí dos 18%, que deve cair um pouco, em torno de 16% até 15% no final do ano, é a nossa expectativa. Imposto de renda retiro na fonte também aumentou, 8,65%, lembrando que esse valor é principalmente aquele valor que fica para o município e é retido do imposto dos servidores municipais. Nosso ISS, em termos reais, nominal eu disse eram 7%, em termos reais 4,13%, o nosso ITBI 3,47%, lembrando que aquele acréscimo mais significativo aconteceu em abril, e o nosso IPTU crescendo 6,59%. O município tem um cenário interessante, então, uma trajetória interessante de recuperação fiscal na arrecadação, o que é extremamente importante, porque nós vínhamos desequilibrados. O município sempre largava, e ainda larga, o ano com despesas muito significativas e até mesmo maiores aí do que a receita. Então, nós temos que ajustar essas despesas ao longo do ano, mas com o acréscimo na receita se torna possível planejar e dar mais sustentabilidade aí para as finanças públicas do município nesse exercício. Aí a nossa receita tributária por ano, esse dado talvez seja o mais significativo do ponto de vista histórico. Quero chamar a atenção para a linha amarela do ISS.
Então, os senhores e as senhoras percebam que em 2015 nós tínhamos 1.246 bilhões de arrecadação do ISS. Esse valor caiu e caiu bastante, caiu para 1.119 bilhão, a nossa previsão agora em 2019, a LDO já foi enviada aqui para a Câmara Municipal, e 1.106 bilhão nesse ano de 2018. E 100 milhões de reais para o município é um valor extremamente significativo. Então, o que nós temos que fazer e temos feito? Nós temos procurado outras fontes de arrecadação para manter o município não dependente de transferências federais e estaduais. Aliás, o município de Curitiba arrecada em torno de 59% do seu orçamento em receitas próprias do município. Isso nos dá a possibilidade, ao contrário de outros municípios, de ter mais autonomia e independência em relação ao governo federal e ao governo estadual. Então, esse número também é bastante significativo, já que mais de 90% dos municípios brasileiros dependem, de fato, de transferências do governo federal e estadual. Aí, na linha abaixo, nós temos o IPTU vem de uma trajetória de crescimento a partir de 2014. Temos o ITBI, que decresceu bastante em 2015, em razão da crise imobiliária, e perdeu espaço até mesmo para o imposto de renda retido na fonte, que o ultrapassou. E ali a nossa taxa de lixo, que de 106, 114, esperamos arrecadar 162 milhões de reais ao longo de 2019, 156 milhões de reais ainda em 2018. Esse valor varia conforme a inadimplência do pagamento da taxa de coleta de lixo. Pode passar para a próxima. Aí um dado interessante dos convênios com o governo do Estado do Paraná, né? Então, que valores que o município tem recebido do Estado? E eu até na última audiência do último quadrimestre de 2017, eu estive aqui e disse também aos senhores que nós temos feito, o que nós fizemos em 2017, foram com os recursos do município, inclusive os recursos dessa Câmara de Vereadores, que devolveu ao município recursos para serem aplicados na manutenção da cidade. Então, percebam que em 2014, o Estado tinha encaminhado para o município 82 milhões de reais por meio de convênios. Já adianto que esse valor aqui diz respeito, em sua maior parte, ao subsídio, ao convênio do transporte coletivo, que se encerrou em 2015. Então, até 2014, o Estado do Paraná encaminhava esses valores, uma prestação mensal em torno de 5, 6 milhões de reais para o município de Curitiba. Com o rompimento desse convênio, esse valor foi estancado em 2015, não houve mais repasses a esse título. Então, aqueles valores de 2015 e 2016 se referem a outros recursos. Em 2017, o Estado do Paraná repassou 71 milhões, dos quais, eu diria, 60 milhões aproximadamente, dizem respeito a recursos para a saúde. Então, são recursos que o Estado do Paraná repassou para as atividades de saúde no município. Nós não tivemos repasse do transporte coletivo, em que pese a região metropolitana, enfim, se utilizar do aparato que a cidade dispõe para o transporte coletivo. Então, o Estado até agora não renovou o contrato, existe uma expectativa que o Estado possa, de fato, diante da reintegração do transporte coletivo, repassar novamente esses valores que eram passados ao município, em razão até mesmo do custo da tarifa pública de transporte. Em 2018, nós temos até agora 14 milhões lançados. Isso significa o seguinte, que tudo aquilo que se vê no município sendo feito, as obras, enfim, o recap, são com recursos do Tesouro Municipal e até mesmo o repasse feito por essa Câmara de Vereadores para o Poder Executivo. Pode passar para a próxima. Agora, um dado bastante interessante, se as nossas receitas municipais têm reagido de forma interessante, nós temos conseguido recuperar a arrecadação praticamente em todos os tributos, as nossas transferências constitucionais têm caído e esse dado é importantíssimo. É realmente dramático entender que o Estado do Paraná repassava em 2013 805 milhões de reais para o município de Curitiba, para a gestão passada, e hoje repassa apenas 598 milhões de reais em 2019 e 620 milhões de reais em 2018, como cota parte do ICMS.
Então, não é possível que Curitiba, que atende toda a região metropolitana, nos serviços de saúde, o cidadão da região metropolitana venha a Curitiba, nós sabemos, para que receba tratamento de saúde, em razão até das carências da região metropolitana, mas, mesmo assim, nós temos perdido muito, se pensar na inflação ainda entre 2013 e 2018, nós perdemos muito dinheiro do governo do Estado do Paraná com relação à cota-parte do ICMS. Esse dinheiro é bastante significativo, e aí vem o esforço do município de recompor esses valores com os tributos próprios, né? Por isso que é importante sempre a colaboração da Câmara, como tem colaborado, para fazer com que o município se sustente e possa continuar prestando serviços com os recursos próprios. E ali embaixo, na linha cinza, os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o recurso que o governo federal passa para Curitiba. Se pensar na inflação, nós perdemos, obviamente, valores, porque nós vemos aí na mesma toada, mais ou menos desde 2012, com as mesmas quantias, já sem considerar ainda a inflação do período. Pode passar para a próxima. Aí, com relação às despesas, antes de chegar nos números do nosso quadrimestre, prestando contas até com relação às dívidas municipais, que são aquelas dívidas que o município parcelou e tem se utilizado do leilão reverso para pagamento. Então, vale lembrar que nós tínhamos dívidas bastante significativas com a Previdência, que nós reparcelamos em 200 prestações, com o Instituto Curitiba de Saúde, em torno de 60 milhões de reais, que nós aprovamos uma lei aqui também na Câmara, reparcelando aqueles valores que foram deixados de 2016 para trás, e temos dívidas com os nossos fornecedores. Nós pagamos boa parte dessas dívidas no ano passado, por meio de leilões e parcelamentos. Pagamos também todos aqueles nossos fornecedores que tinham créditos abaixo de 300 mil reais, foi uma parcela bastante significativa, e temos aí um estoque que começou em 187 milhões, para os leilões e para os parcelamentos, e hoje já está em 126 milhões de reais. Nós conseguimos um deságio extremamente significativo, pode passar para o próximo, que eu acho que tem o deságio do leilão, nos 3 leilões que nós fizemos aqui em Curitiba. Então, nós ofertamos primeiro 8 milhões e 800, no segundo leilão 10 milhões, e no terceiro leilão também 10 milhões. Tivemos o melhor resultado de desconto. No último leilão, uma média aí de 24,52% de desconto que os fornecedores de Curitiba ofertaram para que recebessem à vista o valor do crédito devido pelo município. Então, aos poucos, nós temos conseguido limpar essa carteira de dívidas do município, e eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico bastante interessante que demonstra isso. Pode passar para o próximo, por favor. Esse gráfico eu queria mostrar, e esse gráfico ele é extremamente significativo para entender um pouco das finanças do município e as nossas finanças públicas. Então, percebam que isso aqui, na verdade, são as despesas, é o valor que o município compromete a cada ano corrente com as despesas que não foram pagas no exercício anterior. Então, percebam ali que em 2014, o município não comprometia muito, até porque tinha feito um reparcelamento das outras dívidas que haviam sido deixadas pela outra gestão. Em 2015, esse valor já subiu exponencialmente, né? Foi para 122 milhões. Em 2016, 200 milhões. Se nós não tivéssemos aprovado nosso plano de recuperação de Curitiba, nós teríamos rolado a dívida em 493 milhões de reais. Isso significa que o município iria utilizar do orçamento corrente, 493 milhões de reais, para pagar 2016, 2015, 2014. Então, nós tivemos que colocar um ponto nessa trajetória aí, praticamente suicida, eu diria, e nós reduzimos para 66 milhões já em 2017 e apenas 5 milhões e 900 em 2018. A nossa meta, claro, é zerar esse valor, lembrando que é normal que algumas faturas, algumas contas em valores não significativos passem para o ano seguinte. É aquela despesa que chegou no dia 28 de dezembro, ou aquele contrato que foi assinado no dia 15 de dezembro, enfim, e que aí, por questões contábeis, em razão do regime de competência, nós temos que
apropriar no exercício seguinte, mas não 493 milhões. Então, isso significa, esses 493 milhões, justamente o atraso nos pagamentos da Prefeitura. Se eu não tenho fluxo financeiro, se a Prefeitura não tem fluxo financeiro para pagar com o dinheiro corrente as obrigações atuais, ela acaba se utilizando do dinheiro de hoje para pagar aquelas dívidas de 2, 3, 5, 6 meses atrás, como foi, por exemplo, o contrato do lixo, que vencia em junho, que não havia sido pago ainda. Pode passar para a próxima. Bom, com relação aos investimentos que a cidade tem feito, a carteira de investimentos da cidade, a título de informação, a Prefeitura tem aí, entre 2017 e 2018, 46 contratos que já foram concluídos, em torno de 69 milhões de reais. Contratos em andamento, em 2018, são 79 contratos, a carteira de 596 milhões de reais em investimentos da cidade em andamento. Isso inclui todos os recursos, inclui recursos de operações de crédito, recursos do governo federal e também do governo do Estado, e os contratos aguardando aí ordem de serviço ou ainda em licitação, também já incluídos aí contratos importantes que o município fez com o Estado do Paraná, 169 milhões, o que significa uma carteira total de investimentos aí de 835 milhões de reais para 164 contratos em obras aí na Prefeitura de Curitiba. Pode passar para a próxima. Bom, agora já pensando no nosso quadrimestre, né? Aqui são os números realmente do quadrimestre, o que nós chamamos de receitas e despesas no primeiro quadrimestre. Então, nós temos aí receitas correntes realizadas de 2 bilhões, 802 milhões, receitas de capital, 40 milhões de reais, receitas intra-orçamentárias, que são recursos do regime próprio de Previdência Social, em sua grande parte, 560 milhões de reais. Lembrando que, como o vereador Tiago Ferro falou logo no início da apresentação, a maior despesa da Prefeitura é com a Previdência. Então, nós temos uma conta bastante significativa da Previdência, o município tem honrado, o município incluiu pela primeira vez no orçamento da cidade, em 2018, os aportes para a Previdência, em torno de 313 milhões de reais. Repetimos na LDO de 2019 os aportes da Previdência, 395 milhões de reais, fora a contribuição patronal. Então, o município tem feito um esforço para manter regular a Previdência. Vale dizer que aqueles valores que não foram repassados entre 2015 e 2016 pelo município, em torno de 480 milhões de reais, vão ser pagos em 15 anos. Então, a cidade pagará por 15 anos o atraso de 2015 e 2016, em 200 prestações, cada uma em torno de 2 milhões de reais, em razão de um plano de previdência que não se sustentava, né? Então, foi extremamente importante também a aprovação aqui na Câmara Municipal da reforma que nós fizemos dentro das nossas limitações municipais da Previdência Municipal. É claro que, se o governo federal não aprovar, de alguma forma, reformas no que diz respeito ao conteúdo constitucional, todos os estados e municípios vão continuar passando dificuldades, né? Mas nós fizemos a nossa parte, nós regularizamos a Previdência e nós não devemos também, para a Previdência. Em Curitiba, temos cumprido rigorosamente o que diz a lei 15.042, salvo engano. Então, nós tivemos aí nas receitas um total no primeiro quadrimestre de 2 bilhões 842 milhões, sem as intraorçamentárias, a variação real positiva de 2,11%. Vale lembrar que, quando eu estive aqui em 2017, a nossa variação era negativa. Nossa receita estava decrescendo, e agora nós tivemos um acréscimo bastante significativo, principalmente na parte tributária. Pode passar agora para a próxima. As receitas do quadrimestre, então isso não é aquele cenário, eu passei o cenário tributário geral, então com relação ao quadrimestre, os números dos tributos, eu não sei se pode aproximar essa tela ou não, ótimo. Contribuição de melhoria, que é algo que o município se utiliza hoje muito pouco, ou não se utiliza, na verdade, tem arrecadado por meio de dívida ativa, valores muito pequenos. Aliás, o município tem estudado o restabelecimento da contribuição de melhoria para aproveitar a captura de mais-valia
naquelas obras que o município investe. Ora, se o município investe com o dinheiro do contribuinte, é bastante razoável que aquele empreendedor, enfim, ele possa também devolver uma parte para a cidade em razão de recursos, de uma valorização que o seu empreendimento obteve em razão de recursos do município. Então, isso é algo que deve acontecer nos próximos anos. Então, temos aí, com relação à arrecadação, o nosso IPTU, como eu disse ali, já no começo do ano, bastante significativo, o volume, o ISS 387 milhões, IPTU 396, e assim por diante as demais receitas. Percebam que houve um acréscimo em relação aos quadrimestres de cada exercício anterior. Mas em 2016, percebam a queda, comparando os 433 milhões de reais que a Prefeitura arrecadou em 2016, a título do ISS, contra 387 milhões em 2018. Estamos nos recuperando, mas ainda temos algum caminho, enfim, para retomar os níveis do ISS que nós tínhamos antes do nosso principal tributo. Com relação às transferências correntes, que essa sim é algo que essa Câmara, eu até peço licença para pedir, até apelar à Câmara que possa gestionar junto ao Estado, enfim, até a União Federal, porque nós precisamos de contrapartida para os investimentos que nós fazemos na cidade. Ou seja, as nossas transferências correntes vêm caindo e vêm caindo bastante aí nos últimos anos. Então, nós temos ali os valores principais, como eu disse, o Fundo de Participação dos Municípios, aquele valor de 82, pegando de baixo para cima. Temos ali recursos do SUS, que também caíram, recursos do IPVA, que também, em termos reais, caíram, até mesmo o Fundeb, que paga boa parte da educação, inclusive uma parte da folha de pagamento da educação, também caiu. Então, o município continua com os mesmos serviços à disposição, tem aprimorado os serviços e expandido aí alguns serviços, mas tem recebido menos dinheiro da União Federal e também do governo do Estado do Paraná no que diz respeito às transferências correntes. Pode passar para a próxima. Com relação às despesas, nós temos uma despesa de 2 bilhões 265 milhões até agora, uma despesa de capital que aumentou bastante, 146 milhões. E esse é um dado bom, na verdade, a despesa de capital, porque significa aumento tanto do investimento, como também a da amortização da dívida que a Prefeitura tem nessa política de saneamento do município. Nós vamos detalhar isso para frente. Aí as reservas, nós continuamos com zero, não mexemos nas reservas. Intra-orçamentária, as despesas, 629 milhões, a maior parte aqui é do recurso do RPPS. Então, nós temos aí despesas de 3 bilhões e 41 milhões. Pode passar aí para a próxima. Um acréscimo real de 3,73% nas despesas, mas a maior parte disso diz respeito tanto à amortização da dívida como investimentos. Nós tivemos um acréscimo ainda na questão de pessoal, que não foi tão significativo, porque nós passamos a pagar as férias do magistério em janeiro, ao invés de dezembro, em razão da ausência de caixa aí nos últimos exercícios para honrar com essas obrigações. Vale lembrar sempre que a Prefeitura de Curitiba era a pior capital do Brasil em termos de liquidez aí no início de 2017, e hoje nós já recuperamos a nossa capacidade de investimento, inclusive com o aval da União em razão do rating do Tesouro Nacional. Então, vamos ver as despesas correntes de uma forma um pouquinho mais detalhada. Pode passar aí, por gentileza. Bom, aqui a nossa ODC, é o custeio do município. Então, nós tivemos aí 1 bilhão 181 milhões de outras despesas correntes. Nossos juros e encargos à dívida, 14 milhões de reais. Nossa despesa com pessoal e encargos sociais, no primeiro quadrimestre, de 1 bilhão e 69 milhões de reais. Pode passar para a próxima, que tem uma comparação interessante. Bom, aqui nós já realizamos, então, em torno de 30% do pessoal em encargos sociais, ou seja, estamos pagando rigorosamente em dia as nossas obrigações com os servidores e também com a Previdência. Juros e encargos da dívida também, 29,2%. ODC, 36%. Nosso município tem adiantado aí alguns recursos para manutenção, enfim, tem empenhado alguns recursos para que as obras não parem, a manutenção, as equipes do município não parem, mas estritamente dentro do orçamento. Como eu mostrei
para Vossas Excelências, nossa obrigação com relação ao exercício passado é muito pequena, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, nós temos aí uma política de respeito estrito ao orçamento. Pode passar para a próxima. Aí a nossa evolução das despesas correntes, no primeiro quadrimestre, né, o nosso ODC, 1.135 para 1.181, um crescimento real de 1,2% no nosso custeio, que também reflete essa política do município de expandir aí a manutenção da cidade. Vale lembrar que as equipes do município, as equipes de manutenção, de limpeza, elas fazem parte do custeio do município. Como a prefeitura tem investido bastante nessas rubricas, nós aumentamos também, ou pelo menos não diminuímos aí as despesas com relação a essa atividade. Aí as nossas despesas de capital, nós amortizamos praticamente 100 milhões da dívida do município no primeiro quadrimestre de 2018. As inversões financeiras são aqueles recursos que são destinados para as empresas, as companhias aí do município, especialmente a URBS e a Coab, que recebem aumento de capital do município. E em investimentos, o município, no primeiro quadrimestre, destinou em recursos próprios 42.588 milhões de reais. Aí uma variação interessante, nós já investimos praticamente 10% do que nós temos previsto. É claro que os próximos investimentos dependem das licitações que estão em curso. Como eu mostrei, nós temos uma carteira bastante significativa de licitações e contratos aguardando ordem de serviço. Em inversões financeiras, nós já mandamos praticamente todo o valor que nós tínhamos para as companhias, tanto para a Coab e para a URBS. A URBS vem num processo de saneamento de suas contas, né, de encontrar ainda algum equilíbrio no seu fluxo financeiro, da mesma forma a Coab, enfim. E aí a amortização da dívida do município, nós já amortizamos 51,9%, devemos amortizar mais do que o previsto, porque nós devemos realizar mais leilões, ou pelo menos mais algum leilão da dívida deixada pela gestão anterior. Pode passar, por favor. Com relação às despesas de capital, aí sim, esse acréscimo bastante significativo. Com relação a 2017, nós aumentamos em 72%, em termos reais, aí, a nossa despesa de capital. Isso significa que nós estamos pagando mais dívida, saneando mais o município, estamos investindo mais, enfim, significativamente em comparação com o que aconteceu em 2017. Esses 146 milhões refletem bastante essa postura do município de respeito aí ao equilíbrio fiscal, enfim, pagamento das dívidas do município. Pode passar para a próxima. Bom, a evolução dos investimentos, investimos mais aí em 13,9% em termos reais, 42 milhões de reais em 2018, já no primeiro quadrimestre, contra 36 em 2017. Em 2017, nós já havíamos investido mais do que investimos em 2016. Então, com o tempo, o município recupera a sua capacidade de investir, porque o investimento é a primeira coisa que é estrangulada quando não se tem dinheiro tanto para o custeio como para o pessoal, né? O investimento do município sempre é comprometido porque é um gasto discricionário. Então, é claro que o município ele lança a mão de recursos para pagar pessoal e para pagar o custeio e segura o investimento. Então, com o tempo, o município vai ganhando capacidade de investir e esse dado começa a refletir, e isso em razão do plano de recuperação da cidade. Aí a nossa dívida, que subiu bastante, 128%, mais do que o dobro. Então, estamos pagando mais do que o dobro do que a dívida que nós já pagamos em 2017, e isso aqui inclui toda a dívida do município, né? Inclui tanto as operações de crédito corriqueiras, como também aquela dívida da Previdência, ou a dívida daquelas despesas sem empenho que foram deixadas e que nós estamos regularizando, mais que dobramos aí o pagamento da dívida do município. Percebam que é um valor bastante significativo que o município compromete do seu orçamento para fazer frente, enfim, à dívida da gestão anterior. Pode passar. Aí o nosso resultado primário e nominal, nós temos aí a previsão da LDO, um resultado primário negativo de 308 milhões, que nós vamos ajustando ao longo do exercício. Como eu disse,
O município ainda tem dificuldades quando inaugura o seu orçamento, porque ele vem de uma despesa maior do que a receita. Então, com o tempo, o município vai equilibrando, obviamente, desde que controle a sua despesa, mas ele larga de uma previsão negativa de meta de resultado primário. Temos 610 milhões positivos, por quê? Porque nós arrecadamos o IPTU no primeiro quadrimestre. Esse resultado deve diminuir, vamos dizer assim, ao longo do exercício, embora ainda pretendamos que fique positivo. Nosso resultado nominal, volte um pouquinho, por favor. O resultado nominal aí do município, temos uma previsão de 35 milhões negativo, estamos pelas mesmas razões que eu disse, 595 milhões de reais positivo, significa que o município tem recursos, tem caixa para fazer frente às suas obrigações correntes e também, principalmente, às operações de crédito. Temos uma receita corrente líquida de 7 bilhões 644 milhões, com as deduções 739 milhões, ficamos de uma receita corrente líquida total de 6 bilhões 864 milhões, ajustada aí para o primeiro quadrimestre desse exercício. Pode passar. Aí nas nossas metas e limites, a começar com o nosso limite de pessoal, nosso limite prudencial, temos atualmente 44,88%, nossa despesa líquida de pessoal são 2 bilhões 736 milhões, já incluindo ativos e inativos. Daqui nós conseguimos mostrar a evolução da despesa de pessoal nos últimos anos, já deduzido o Fundo de Urbanização de Curitiba, que em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, também aprovada aqui na Câmara, fez com que o FUC deixasse de compor a base de cálculo aí da RCL para fins do limite prudencial. Então, nós vimos uma trajetória de ascendência nos últimos anos, isso reflete aquele gráfico que eu sempre tenho dito também aqui na Câmara, de aumento da despesa pessoal de 70%, em contraposição a um aumento da RCL de 28%. Então, nós vimos aumentando as despesas pessoal em 2016, no início de 2017, no primeiro quadrimestre, chegou a 50,3%, e agora nós corrigimos, percebam que nós conseguimos retornar o limite prudencial a valores mais aceitáveis de 44,88%. Embora o limite prudencial, vale dizer, ele não represente, por si só, a questão, a solvabilidade ou a saúde financeira do município com relação à política pessoal. Vale dizer que nós temos aí 4 bilhões de reais comprometidos com o pessoal, tanto pessoal ativo como pessoal inativo. Então, é claro que 4 bilhões de reais, qualquer movimento que se faça, é extremamente significativo para o município, já que as nossas receitas crescem, mas elas não crescem de uma proporção tão extensa assim. Pode passar para a próxima. Aí os nossos limites com a dívida consolidada do município, temos aí atualmente 6,64%, uma dívida consolidada de 1 bilhão 521 milhões, para um alerta máximo aí de 120%. Nós vamos detalhar agora o que é essa nossa dívida consolidada. Então, percebam que também esse é um dado financeiro bastante importante, junto com aquelas despesas do exercício anterior. O que nós fizemos? Nós reduzimos ali aquele pico em 2016 de 200 milhões de reais para 66 em 2017, e aquela outra linha azul que se sobrepõe demonstra os valores que foram novados pelo município, ou reparcelados, digamos assim, das obrigações. Então, essas duas linhas são convergentes. Ao mesmo tempo que nós vamos diminuindo as nossas obrigações com o pagamento, o serviço da dívida, daquelas despesas sem empenho, nós vamos também zerando o comprometimento dos recursos do município com despesas de exercícios anteriores. E aqui sim é que se demonstra uma trajetória de sustentabilidade financeira. Aliás, mesmo que eu não esteja aqui nos próximos anos, enfim, independente do secretário ou secretária que fizer compor as próximas prefeituras, as próximas gestões, esse é um gráfico que sempre deveria ser olhado com cautela nas apresentações dos quadrimestres. Porque é muito fácil mostrar, como se me lembro de ter vindo aqui no primeiro quadrimestre de 2017, que houve resultado orçamentário positivo.
essas coisas se escondem no orçamento. Então, nós temos uma política de completa transparência com relação ao orçamento público, e esse dado reflete isso. Talvez seja um dos dados mais significativos do plano de recuperação, do ajuste fiscal, que foi feito em Curitiba no último ano. Pode passar para o próximo. Aí a nossa dívida municipal, que entre 2016 e 2017 pulou aí de 1 bilhão e 98 para 1 bilhão e 507. Como eu disse, a maior parte desse pulo da dívida interna é a Previdência. Então, nós vamos pagar por 15 anos recursos que nós não passamos em 2015 e 2016. Uma dívida cara para o município, 6% de juros, mais correção monetária ao ano. E nós vamos ter que cumprir essa obrigação com o nosso Instituto de Previdência, porque essa questão também é regulamentada pela Previdência, pela Secretaria da Previdência Social. E aí nossa dívida consolidada, volte um pouquinho, a nossa dívida consolidada líquida vem caindo. Por que ela vem caindo? Porque o município começa a ter, de fato, caixa, enfim, para fazer frente a essas obrigações. E isso é analisado também pela Secretaria do Tesouro Nacional, quando conferiu ao município o rating para conseguir o aval nas operações de crédito do município. Pode passar para a próxima. Então, a nossa composição da nossa dívida interna, como eu disse, pode aproximar mais um pouco? Recursos do nosso Fundo de Previdência, o nosso RPPS, 428 milhões de reais atualmente. Todos esses valores dizem respeito a 2015, salvo engano, 2014, talvez tenha algum saldo, e 2016. Então, nós temos 428 milhões, a parte mais significativa da nossa dívida interna é com a Previdência dos servidores, em razão de valores que não foram repassados por IPMC naquele período. Aí temos aí, sim, operações de crédito com a Caixa Econômica, a parte da dívida, ali, inovação, significam os reparcelamentos das despesas sem empenho, principalmente. Precatórios, estamos em dia com os precatórios no município de Curitiba, uma obrigação em torno de 90 milhões de reais. E aí vem outras, eu queria chamar a atenção, para conhecimento da Câmara, também sobre o PASEP. O PASEP é um tributo instituído pela União Federal de 1% sobre as receitas do município. O que acontece é que a União Federal autuou o município em alguns anos, isso já vem, salvo engano, desde 2012, são duas autuações, são os maiores processos judiciais do município de Curitiba contra a União Federal, entre todos o contencioso da cidade. E a Receita Federal fez incluir na base de cálculo do PASEP as receitas com o FUC, o que me parece também completamente inadequado, porque, ora, o mesmo raciocínio que valeu para a despesa pessoal tem que valer também para o PASEP. Não é uma receita que o município dispõe, ou seja, deveria ser excluído da base de cálculo, e o município conseguiu agora, judicialmente, uma liminar na Justiça Federal aqui de primeira instância, desobrigando o município de recolher o PASEP sobre as verbas do FUC, o que representa aí, em 4 anos, em torno de 40 milhões de reais para o município de Curitiba. É muito significativo, é um recurso que não havia sido previsto no orçamento, porque nós não esperávamos que a Receita Federal passasse a exigir essa questão. Também nos autuou no PASEP sobre o Fundo de Saúde Municipal, temos recolhido esse valor, mas o FUC, em razão de uma decisão da Justiça Federal, o município foi desobrigado de pagar. Pode passar para a próxima. Aí os nossos limites com garantias, nós temos, na verdade, uma operação de garantia com a Coab, o município garante uma dívida da Coab já há algum tempo, nosso limite é baixo, 3,49%, para um valor de garantias em torno de 230 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Esse dado sempre se repete, na verdade. Nossos limites com operações de crédito, inclusive o superintendente do Banco do Brasil fica bastante feliz com esse número, porque nós temos capacidade de endividamento. Então, Curitiba tem um limite com operações de crédito bastante baixo, 0,03% entre operações internas e externas, o que significa, do ponto de vista desse índice, que é possível, sim, o município tomar crédito. É claro que isso sempre tem que ser visto em contraposição com o fluxo financeiro do município. Então, esse índice não pode ser, assim como o limite prudencial, ser visto de forma isolada. Então, nós temos aí capacidade de tomar operações de crédito, mas nós sempre temos que olhar também o nosso curto prazo. Pode passar para a próxima.
Os nossos limites de publicidade e propaganda, então, nós temos um limite estipulado na nossa lei de responsabilidade fiscal municipal de 0,6%, nós estamos aí em 0,2%, ou seja, abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal municipal. Pode passar para a próxima. Com relação aos índices constitucionais, nós temos uma previsão na saúde de encerrar o exercício em torno de 20,4%, o nosso limite constitucional é 15%, já estamos em 17,0%, então Curitiba realmente investe muito na saúde, tem um custeio bastante significativo com a saúde, isso em parte é para atender toda a estrutura que está disponibilizada aqui no município, as UPAs, enfim, toda a estrutura de saúde. E com relação à educação, nós temos atualmente 21,54%, aquele dado que o vereador Tiago Ferro passou, talvez tenha alguma diferença na base, mas essa é a base do Tribunal de Contas. Temos uma previsão de encerrar o ano na saúde em torno de 26,7% a 27%, acima do limite constitucional de 25% estabelecido. Bom, era isso que eu queria falar para os senhores. Queria dizer também, por favor, vamos continuar pedindo a nota curitibana. A arrecadação do ISS tem apresentado resultados positivos, mas também depende do esforço e da conscientização da população em pedir a nota. Eu agradeço a participação e fico à disposição para questionamentos. Muito obrigado.